Olá, Patrícia. Bom dia a todas e todos. Fazer um cumprimento especial à senadora Ana Rita, que abriu essa sessão, mas teve que se ausentar. Nosso querido senador Paulo Paim, autor do requerimento dessa audiência pública. Também ao senador Eduardo Suplicy, que acompanha. E, naturalmente, uma saudação muito especial à ministra Maria do Rosário, que é a nossa grande liderança no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Queria também registrar aqui a presença de pessoas do nosso comitê organizador aqui que estão acompanhando, da sociedade civil, do nosso fórum, né, a todos os assessores, o senador Paulo Paim, a Lone, a Tânia, pelo grande apoio, enfim, por estarem nos ajudando a construir esse grande movimento de direitos humanos. Então, antes de fazer agora eu vou contar para vocês a organização do fórum, né? A ministra fez toda a fala conceitual, né, o que nos motiva, o que nos move a construir um Fórum Mundial de Direitos Humanos. Mas antes, para vocês entrarem um pouco no clima do fórum, a gente vai apresentar um vídeo que fala sobre esse movimento, sobre as pessoas que estão participando, sobre o nosso local, enfim, do fórum. Representantes do Comitê Organizador do Fórum Mundial de Direitos Humanos visitaram o Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde o evento será realizado em dezembro. Depois da visita, o comitê organizador realizou mais uma reunião de trabalho. Então tem um número muito grande, isso é muito interessante e muito bacana, de instituições que são relacionadas a determinados estados, regiões, enfim, ou seja, a gente está conseguindo atingir um número de instituições de base que eram um dos objetivos nossos. Então a comissão de mobilização trabalhou muito duro, os comitês locais trabalharam duro para conquistar isso. Isso é um avanço muito expressivo para o processo de construção dos fóruns. Vem pro fórum! Nós estamos bastante animados porque vimos, de certa maneira, superar uma expectativa hoje pela mobilização que se construiu em torno dos fóruns. Vem pro fórum! Na verdade, a ideia é justamente aproveitar essa reunião do comitê organizador, que é uma importante reunião do fórum, para lançar essa campanha Vem pro Fórum, que é, na verdade, um grande chamamento nas redes sociais. Vem pro fórum! Vem pro fórum, esse espaço é seu, você tem voz, você tem vez, ele foi feito para você. Venham se juntar a nós. É importante a sua participação. Estamos sobre la marcha trabajando en un preforo para que la presencia de unos 300 jóvenes que puedan alzar su voz para poder llegar a conclusiones y debates que podamos traer al foro. Venha para o fórum fazer ter um espaço de discussão. Perfeito. Muito bem. A ideia desse vídeo, tem vários outros vídeos que nós estamos organizando, que eles são justamente com essa ideia de construção colaborativa do fórum. Então, o Fórum Mundial vai acontecer praticamente em 20 dias, né? Estamos muito próximos do fórum já. No dia 10, que a ministra bem comentou que no dia 10 é o Dia dos Direitos Humanos, é o dia que vamos comemorar 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e é o dia que vamos iniciar o nosso fórum de 10 a 13 de dezembro aqui em Brasília. O fórum vai trabalhar... Eu vou passar direto aqui para a gente já discutir um pouco essa estrutura do fórum, né? Como o fórum trabalha de uma forma muito ampla e trabalha no sentido de construção coletiva e de que todos os movimentos e militantes, defensores de direitos humanos possam se reconhecer nesse espaço, ele é um espaço de participação plural.
Então, nós temos várias organizações da sociedade civil, movimentos sociais, organizações internacionais, governos de várias, federal, estadual, municipal, poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e também essas instituições e os seus representantes em outros países, na forma que os países se organizam. Nós tínhamos uma meta inicial de 5.000 participantes do fórum, e eu tenho a felicidade de contar para vocês que nós já atingimos 5.000 inscrições para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, né, no dia 19. Então, nós provavelmente vamos passar, né, em 20 dias, a tendência é que a gente possa chegar, talvez, a uns 7.000 participantes do Fórum. O Fórum, ele trabalha numa estrutura colaborativa, né? E a estrutura colaborativa representa ter um comitê organizador. Então, o comitê organizador é a instância representativa desse fórum que construiu desde o início, desde da data que o fórum foi lançado até o dia de hoje, até a última reunião que nós tivemos do comitê organizador. Nós tivemos sistematicamente, todos os meses, reuniões e encontros, e a cada reunião esse comitê foi ampliando. Na primeira reunião, mais de 100 instituições fizeram adesão, e hoje nós temos mais de 600 instituições, entre instituições nacionais e internacionais, que compõem esse comitê. Essas instituições, elas têm que respeitar os tratados internacionais que o Brasil é signatário, e têm que respeitar e têm que aderir ao nosso Plano Nacional de Direitos Humanos, nosso PNDH3. Então, são questões que são colocadas no momento de adesão dessas instituições ao nosso comitê. O que estrutura esse comitê organizador? Uma secretaria executiva que trabalha no sentido de organizar, ministra e senador, de dar vazão a tudo aquilo que o comitê delibera nas suas reuniões de construção do fórum. Que comissões são essas? Como ele é um fórum de construção participativa, ele tem várias comissões, e essas comissões trabalharam construindo desde os temas do fórum até as questões estruturais do fórum, né, a cultura, né, a forma que nós vamos receber e vamos expressar culturalmente a questão dos direitos humanos, a mobilização, que para a gente foi muito importante, e também a comunicação. Fazendo um destaque para a mobilização, que, como muito bem a ministra colocou no início, na sua fala, um dos grandes objetivos nossos justamente era trazer até Brasília esses defensores de direitos humanos que estão no seu dia a dia enfrentando as violações, que estão nas comunidades, que estão nas periferias. E essas instituições, essas organizações pequenas foram mobilizadas como? Com comitês locais. A sociedade civil organizou comitês locais em todos os estados da federação e também em outros países nós temos comitês locais, e esses comitês mobilizaram essas instituições de base, que hoje são essas 5.000 pessoas que estão inscritas. Então, são muitas instituições que vão poder participar do fórum e mais, se organizar em rede e participar de várias campanhas e ações de convergência em direitos humanos. Então, aqui nós temos, rapidamente, vou passar para vocês, nós colocamos, são muitas instituições, nós temos um site do Fórum Mundial de Direitos Humanos, onde vocês podem acessar na íntegra todas as instituições que compõem o comitê organizador, mas aqui é um pouquinho das instituições internacionais, as instituições de atuação nacional. Nós temos instituições que militam em várias áreas, instituições que militam na área de população em situação de rua, que militam idoso, militam criança e adolescente, pessoa com deficiência, memória e verdade, enfim, militam em todos os setores, educação, saúde, enfim. Vários ministérios também estão participando, instituições. Então, ele tem uma grande diversidade no comitê organizador, o que para a gente é muito importante, porque essas instituições elas vão agregar e vão aportar vários debates e vários assuntos convergentes nas atividades autogestionadas. Então, o fórum, como é que ele foi construído por esse comitê tão plural? Ele foi construído em duas partes. Na primeira parte, são atividades, são conferências e debates temáticos, que são atividades
onde todos participam de uma forma integrada. Então, todos os participantes do fórum vão poder participar dessas conferências, desses debates. Então, é uma programação que nós construímos juntos no comitê organizador. A parte da tarde e da noite, nós temos o quê? Atividades autogestionadas, que são atividades propostas pelo comitê organizador. Então, aqui foi a chamada das atividades autogestionadas, que encerrou, claro, já no dia 18 de outubro. Nós tivemos mais de 500 atividades inscritas no fórum. E que atividades são essas? Então, as instituições que compõem o comitê, elas vão trabalhar com atividades temáticas, que são desde seminários, desde oficinas, atividades culturais. Nós temos várias exposições, nós temos teatro, nós temos música, muitos filmes na área de memória e verdade. E temos também atividades convergentes. O que são atividades convergentes? São atividades onde as redes vão propor articulação em torno de temas, para que outras instituições possam se somar a essas lutas, essas bandeiras de lutas. Então, nós temos inúmeras atividades de convergência que vão fortalecer, principalmente, o movimento social, as instituições que estão propondo ações específicas. Então, o fórum ele atua tanto para debater temas importantes em direitos humanos, como também para trazer questões importantes pela via cultural, como também para criar novas redes de trabalho e de militância e de defensores de direitos humanos. Como é que vai funcionar a programação? Nós, desde o dia 9, já vamos estar no CICB recebendo as pessoas, vão poder se credenciar. No dia 10, à tarde, no final da tarde, teremos a solenidade de abertura, mas durante todo o dia já teremos atividades autogestionadas, recebendo, todos esses participantes vão poder se credenciar no fórum. No dia 11, teremos a primeira conferência e os primeiros 3 debates, e também as atividades autogestionadas. No dia 12, da mesma forma, teremos as conferências, os debates, atividades autogestionadas. E no dia 13, teremos conferências e debates. E também não está aí, mas teremos as atividades autogestionadas, porque foram tantas atividades inscritas que nós tivemos que inscrever, colocar também na programação do dia 13. A campanha de mobilização do Fórum, ela aconteceu, senador Paim, também como essa audiência que é transmitida, web, que as pessoas podem participar. Então, todas as reuniões do comitê organizador, elas, além das instituições que estavam com a gente aqui em Brasília, muitas participaram de outros estados, de outros países. E, além disso, nós tivemos inúmeras atividades e continuam acontecendo atividades centralizadas de mobilização do Fórum. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos para vocês: Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, enfim, Porto Alegre, várias cidades aconteceram atividades. Essas são as atividades do comitê organizador. E o que é interessante? Desde a primeira reunião do comitê, nós pactuamos essas datas. Então, de forma que todos pudessem se organizar para, de fato, ser um espaço colaborativo. E aqui nós temos os eixos que foram construídos no comitê organizador do Fórum. O primeiro eixo do Fórum, ele trata justamente sobre os direitos humanos como bandeira de luta dos povos. Então, ele é um eixo que vai trazer de forma ampla como se dá as questões de violações de direitos humanos no mundo. Então, a ideia dele é trazer um panorama mais geral dos direitos humanos, compreendendo e entendendo que é um Fórum Mundial de Direitos Humanos. E ele traz 3 debates específicos que são fundamentais para esse eixo. O primeiro, que é a questão dos direitos humanos e mobilização social, onde a gente dá um destaque muito importante à sociedade civil, à organização da sociedade civil no mundo e os desafios que o movimento social enfrenta em se organizar e se manter na militância dos direitos humanos. Depois, nós temos uma questão que trata, 2, sobre reconhecimento e direitos humanos, onde ele trata as questões da diversidade, da pluralidade, da relação entre as culturas e direitos humanos. E nós temos um debate 3 fundamental e importantíssimo para o Brasil, mas não só para o Brasil,
para os países da América Latina, para muitos países na África, enfim, para muitos países no mundo, que é um debate fundamental de memória, de verdade e de justiça. O segundo eixo, ele trata justamente do debate que se deu aqui um pouco antes da minha fala, que são os grupos vulneráveis. Se no primeiro eixo nós vamos tratar de um grande painel sobre os direitos humanos, nesse segundo eixo nós tratamos sobre as vulnerabilidades, sobre os grupos que, por conta de violação dos direitos humanos, sofrem no seu dia a dia violências. E esses grupos estão citados aqui. São as comunidades tradicionais, os ciganos, quilombolas, indígenas, refugiados, migrantes, pessoas com deficiência, também as pessoas que, por questões como orientação de gênero, raça, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade religiosa, saúde mental, entre tantos outros, são pessoas que sofrem perseguições, sofrem crimes de ódio e de violência, e, infelizmente, muitos ainda no nosso país. Nós temos aqui também 4 debates específicos, onde tratamos, no contexto de vulnerabilidades, que um debate é a conquista de direitos, justamente, né, como alcançar, como conquistar direitos nos grupos vulnerabilizados no processo democrático. O debate 5, que debate esses modelos, né, o paradigma de redução de desigualdades com base em direitos humanos, que podemos alcançar modelos onde os direitos humanos possam estar alçados com a maior importância, e também um debate que é fundamental, né, justamente no momento que discutimos aqui a PEC do trabalho escravo, dos direitos humanos no trabalho, que traz 2 temas importantes: a questão do trabalho escravo no mundo e a questão também da erradicação do trabalho infantil. E o terceiro eixo é um eixo fundamental e importante. Por quê? Porque ele é um fórum que ele não é um fórum do governo, ele é um fórum que o governo propõe para a sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, ele é fundamental para os governos. Por quê? Porque se, num primeiro momento, nós discutimos um panorama amplo sobre as questões de direitos humanos no mundo, no segundo, as vulnerabilidades, nesse terceiro eixo vamos tratar a transversalidade de direitos humanos, que é como que nós transformamos isso, de fato, em políticas públicas. E temos 3 debates que vão também estruturar esse eixo. A defesa dos direitos humanos, o enfrentamento às violências, que é o nosso dia a dia, né, ministra? É aquilo que nós nos dedicamos 24 horas por dia na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Enfrentamento a toda e qualquer forma de violência. Depois, por uma cultura de direitos humanos, porque nós acreditamos que a forma de fazer esse enfrentamento real é uma cultura em que cada cidadão possa perceber os direitos humanos. E isso é um debate estruturante fundamental no nosso fórum. Mas também queremos debater, no debate 9, comunicação de direitos humanos, que é o direito à privacidade, que é a democratização da comunicação, e que são assuntos importantes e fundamentais de como que nós, através da comunicação, podemos também ter uma cultura e um enfrentamento aos ódios e às violências contra as violações de direitos humanos. Aqui nós temos alguns representantes já confirmados no nosso fórum. Todas essas pessoas foram indicadas pelo nosso comitê organizador. Nós temos, como o Leonardo Boff, o Tariq Ali, enfim, e vários, o Frank Delarue, que inclusive, um grande defensor da democratização da comunicação, enfim, Alicia Cabeçudo, Emir Sader, Baltazar Garçom, que vai debater com a gente os temas de memória e verdade. Enfim, nós temos várias pessoas que estão sendo mobilizadas no mundo inteiro para vir debater todos esses temas, porque os temas, as violações de direitos humanos, são temas no Brasil e são temas no mundo inteiro. Aqui algumas campanhas que nós estamos realizando. Esse fórum é um fórum colaborativo, então é importante destacar a questão da participação do voluntariado, das pessoas que vão nos ajudar a construir, a receber, a traduzir, os intérpretes de Libras, enfim, todas as pessoas que vão trabalhar com a gente juntos lá no fórum.
Também o Fórum terá um processo de comunicação colaborativa. Então, todas as instituições que hoje trabalham com comunicação, blogueiros, enfim, que gostariam de estar no nosso fórum. O fórum é um espaço aberto de comunicação colaborativa, de construção dessa comunicação. As pessoas, essas instituições são bem-vindos. Nós temos um acampamento também do Fórum Mundial de Direitos Humanos, justamente para todas as instituições, as pessoas que gostariam desse serviço. Enfim, a gente está criando, né, pela Comissão de Infraestrutura, as próprias instituições do movimento social pediu que se criasse alternativas de hospedagem em Brasília para que essas pessoas conseguissem estar aqui. Nós estamos trabalhando junto com o comitê para alcançar isso. Também teremos uma feira do livro com muitos lançamentos na área de direitos humanos, várias instituições, grandes editoras, pequenas editoras, movimentos sociais estão aqui para lançar os seus livros, os seus registros, né, históricos, né, da sua militância. E o fórum ainda está com inscrições abertas. Vocês podem participar do fórum até o dia 9, pode ir participar, se inscrever, vir para o fórum. Nós temos hoje registros de delegações de vários países que vão vir com delegações de 60, de 50, de 100 pessoas. Né? Vários embaixadores já entraram em contato com a SDH informando que terão delegações de seus países. Então, nós temos um comitê de mobilização muito atuante, nós temos um comitê organizador muito atuante, e o Fórum conseguiu construir tanto esses temas, como os nomes, como a forma de participação, né? Tudo que foi construído no Fórum, ministra, senadora Ana Rita, foi de uma forma colaborativa, foi de uma forma realmente onde a participação dos movimentos foi fundamental para que a gente conseguisse construir este fórum da forma que ele está hoje, amplo, democrático e plural. Então, aqui está a nossa página do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Como diz a nossa campanha, vem para o Fórum.